A questão, então, é a seguinte. Por determinação do Superior Tribunal Federal, o GSI liberou todos os vídeos das câmeras de segurança do ataque ao Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. As imagens reforçam a ação violenta e mostram também agentes do GSI cumprimentando invasores no terceiro andar, onde fica o gabinete presidencial. Alguns invasores, inclusive, aparecem descansando no sofá, acendendo um cigarrinho e ainda passeando pelos andares com uma bicicleta. Todos sem demonstrar apreensão diante de seguranças privados ou integrantes da tropa de choque da Polícia Militar. No arrombamento da antessala do gabinete do presidente Lula, as imagens mostram que o homem só desferiu o chute após ter certeza de que a sua ação seria registrada por outra pessoa, que no caso, segundo a Folha de São Paulo, era um repórter fotográfico da agência de notícia Reuters. Depois, o fotógrafo ainda mostra ao vândalo como a foto ficou. Já no período da noite, as gravações mostram momentos de irritação do presidente Lula e uma conversa um pouco mais acalorada entre os ministros Flávio Dino, da Justiça, e José Múcio, da Defesa. Como não há áudio nas filmagens, não é possível saber o teor da conversa. A Polícia Federal ouviu ontem 9 servidores do GSI que estavam no Palácio do Planalto durante a invasão do dia 8 de janeiro. De acordo com informações do jornal O Estado de São Paulo, eles negaram conivência com os invasores, mesmo com as filmagens do circuito interno mostrando conversas tranquilas entre eles. Os agentes disseram no depoimento que os registros são de um momento em que a situação estava contida. Os servidores afirmam também que não prenderam os invasores porque o efetivo era insuficiente, alegando risco de vida. Bom, vamos dar uma pausa por aqui, porque, enfim, esse é um ponto bastante complicado, complexo, que está sendo usado da maneira errada pela direita e pela esquerda também. Usado da maneira errada por quê? Porque de um lado está todo mundo falando, olha, era tudo uma armação, eram todos infiltrados. E do outro lado estão dizendo o seguinte, olha, estão usando trechos para incriminar a esquerda. A gente precisava, a gente não, porque a gente não precisa nada, a gente tem que parar para pensar. Quem precisa fazer isso é a PGR, a Polícia Federal, que apesar de estar sob o comando do Flávio Dino, é independente, né? Um órgão de Estado, não de governo, e o STF. Essas três instituições da República, elas não podem cair nessa esparrela. O que eles têm que ver? Crimes foram cometidos, não há dúvida. O criminoso, tenha ele votado no Lula, tenha ele votado no Bolsonaro, tenha ele votado no hipopótamo cacareco, tenha ele votado na Simone Tebet, no Enem, quem quer que seja, não importa, cometeu o crime, processo e condenação. É assim que tem que ser. Não importa se é patriota. Para mim, quem estava ali dentro era idiota. Idiota. Não importa se era infiltrado. É idiota 2. É tudo um imbecil só. Tá? Quem entrou ali para vandalizar é o imbecil. O que precisavam fazer, então? Parar com esse negócio de culpar um, culpar outro. Ah, o muso inspirador é o Bolsonaro. Ah, o Lula mandou que não se defendesse. Essas duas conversas não levam a nada. O grande problema é, nós temos imagens que só vieram a público porque foram vazadas. E essas imagens estavam no inquérito. E as perguntas que ficam é, por que é que não se entrevistou, não fez a oitiva de quem aparece nas imagens? Por que é que o PGR, que anda sumido como sempre,
não devolveu o relatório à Polícia Federal dizendo, olha, tem um material em vídeo aqui, tem um monte de gente que não foi ouvida, não dá para eu denunciar ou não sem você fazer o relatório completo, porque isso leva à nulidade. E também ao STF, que recebeu isso sem se atentar para o fato de que a PGR e a Polícia Federal mandaram um trabalho incompleto. Então, a questão é processual. E agora, quem poderá nos defender, professor? Tenho a impressão que o processo está sendo encaminhado mais por amostragem do que necessariamente por provas concretas de todos os participantes. Inclusive, algumas partes do texto, né, do Alexandre de Moraes repetem outros processos, outros indivíduos, né? Saiu em vários jornais. E as denúncias são todas copy-paste. Então. O Estadão, ele viu uma por uma, só muda o nome e a qualificação. Isso gera uma complicação porque isso pode banalizar o que aconteceu. Foi grave o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Isso, acho que todos nós concordamos em relação a isso. Bom, sem dúvida. E ao mesmo tempo, isso reforça, né, por outro lado, a defesa dos golpistas, né, na tentativa de mostrar que cada caso não foi analisado segundo a sua especificidade, o grau de participação. O Alexandre de Moraes assegura, né, que manteve em sigilo boa parte dessas imagens em nome da segurança institucional desses prédios também. Só que me parece que existe uma tentativa do STF de acelerar as condenações exatamente para que o Estado mostre alguma resposta à sociedade. Só que é preciso, de fato, ver com calma quem participou, quem tirou foto, por que esse indivíduo que tirou foto teve tanta facilidade para subir nesse prédio. Então, é um efeito cascata, né, de sucessivos erros do governador de Brasília, da segurança dentro dos prédios também, que não foi o suficiente, e ao mesmo tempo das lideranças de direita, né, que não deveriam sequer ter incentivado qualquer palavra, né, que pudesse se aproximar uma tentativa de golpe, né? Então, o problema está na raiz, muito mais na raiz do que nas consequências, como nós vimos no dia 8. Que é a raiz? Não entendi a raiz. O problema da raiz é a falta, né, de comprometimento das forças públicas, né? As autoridades não se comprometeram, não deram atenção devida aos acampamentos, às manifestações que já eram anunciadas para o dia 8 de janeiro. Ao mesmo tempo, vistas grossas dentro da segurança desses prédios também. Então, são vários culpados, mas claro que os maiores deles são os que tentaram destruir os prédios, né? Evidentemente. Porque se não for assim, a gente fala assim, brasileiro é um bando de debilóide. O brasileiro é um incapaz. Ele é uma pessoa que, se você falar, pula do penhasco, ele pula. E se a gente tratar assim, a gente quebra, não é? Que é a base do nosso sistema jurídico, que é a autonomia da vontade e a capacidade jurídica das pessoas. Né? Ninguém pode ser influenciável. Você pode ser partícipe, mas não muso inspirador. Né? Eu vou montar uma máfia, vou falar, o Marlon Brando me inspirou. E aí? E aí? A gente tem que parar para pensar nisso aí. Será que o STF vai corrigir o rumo, Nelson Kobayashi, disso tudo? Porque assim, os crimes, aquele bolo que eu falei, da porta do quartel e da associação criminosa, não tem o que fazer. Que inventaram esse crime, eu não sei quem foi o diabo que inventou esse tipo penal, mas colocou lá na lei. Tá lá. Tá lá. Agora, com relação aos atos de depredação, que são esses os atos que levam à questão da tentativa de abolição do Estado Democrático e de golpe, porque essa tentativa tem que ser mediante o uso de violência, né? Quem ficou só falando assim, SOS, Forças Armadas, isso aí não é a tentativa, porque não tem a violência, isso é só incitação da animosidade. A violência está aí, né? Nesses asnos, com todo respeito ao quadrúpede, que fizeram isso em Brasília. Mas faltou, o relatório está incompleto. Será que os ministros vão voltar atrás ou vai ficar por isso mesmo e nenhuma palavra para o povo? Olha, Pavinato, inicialmente quando essas imagens novas apareceram aí, havia a notícia de que elas já estavam no inquérito, né? Sim, elas estavam. Então, mas daí depois, nessa semana, a gente teve uma decisão do ministro Alexandre de Moraes determinando ao governo, ao GSI,
que apresente essas imagens. Então, isso, contraditoriamente, indica que não estavam. E aí a gente vê, né, a partir dessas imagens que apareceram agora na imprensa, algumas omissões. Primeiro, as omissões ali da própria Força de Segurança, do próprio ministro, dos seus auxiliares, totalmente omissos em relação à conduta de segurança. Vou te dizer por que estava no inquérito. Porque a Polícia Federal soltou uma nota. Ela falou que ela tinha, mas ela não analisou porque ela não tem efetivo técnico para analisar tantas horas de gravação. Então dê a defesa, que daí a defesa de cada pessoa dessa daí tem que ter pelo menos acesso a essas imagens para cada um deles, diante das imagens, oferecer a sua defesa técnica, né? Mas a gente vê uma outra omissão, não só a omissão do GSI, que é importante, é o que todo mundo está falando, mas você já disse, pouco tem se dito, a respeito da omissão do Ministério Público, principalmente. A grande omissão nesse caso é do Ministério Público, que contamina esse processo já de descrédito. Por que na própria semana já não houve, diante dessas imagens, a convocação do ministro para ele depor? Por que não houve, por exemplo, a apreensão do celular do ministro e desses militares, desses agentes todos, na semana? Porque nesses celulares certamente há alguma mensagem que possa contribuir para a investigação, seja para condenar alguém, seja para absolver. Isso é importante. Por que não houve, por exemplo, já a submissão de tudo isso a perícias? Essas imagens, elas não têm áudios, mas a gente admite no direito, no processo penal, inclusive, já uma perícia técnica que possa fazer uma leitura labial, uma leitura com pessoas que são surdas, mudas e peritos técnicos, inclusive, capacitados, habilitados, credenciados, que em outros processos no Brasil todo, todos os dias já oferecem ao Poder Judiciário meios de se dizer o que é que esses ministros estavam falando, o que é que o manifestante conversa com o agente do GSI e o que é que o agente do GSI diz ao manifestante. Tudo isso precisa vir à tona para que a justiça seja feita de maneira igualitária, porque justiça seletiva é injustiça, porque a justiça para condenar, mandar prender, para ter busca e apreensão, todo tipo de diligência contra o secretário de segurança com toda a força, sendo uma, e contra o GSI e o responsável pela segurança do Planalto sendo outra, a gente acaba tendo uma injustiça terrível que contamina de nulidade todo esse processo. A gente vê, né, que essa questão de dar a devida atenção, de dar o devido tratamento, isso não tem acontecido nesse processo. A gente corre o risco de daqui a alguns anos todas essas pessoas serem absolvidas não por ausência de culpa, mas por falta de provas, justamente por nulidades. É o que eu falar.